Vamos lá, pessoal, do oitavo ano. Voltamos para mais uma aula nossa, né, na qual a gente vai abordar tanto a questão física como continuar com a hora do estudo, né, resolver mais algumas questões, que aí a gente engloba e começa a finalizar o capítulo do LIP, tá bom? Então, para o nosso planejamento físico, eu abordei a situação aqui de estarmos conjugando alguns exercícios e fazendo outros tantos para que vocês possam executar em casa, executem sozinho, executem com seus pais, executem com seus irmãos, cachorro, enfim. É sempre bom estar nos movimentando, uma vez que a gente está aí enclausurados em casa, né, no isolamento social, devido a toda essa pandemia, é importantíssimo que vocês mantenham uma saúde mental e uma saúde física também. E o bacana é que a saúde mental, ela provém de uma movimentação física, de exercícios físicos que contribuem muito para isso. Por isso que eu planejei essa aula para vocês, prática, tá bom? E explicando aqui bem rapidinho. Então, a elevação pélvica com o abdominal, tá? Fazer mesmo exercício ao mesmo tempo, tá? Então, faz elevação pélvica, desceu, faz um abdômen. Isso conta como uma repetição, tá? Já dei para vocês esses exercícios, né? Estou procurando repetir alguns para que vocês também tenham e criem uma consciência corporal, tá? Ah, professor, mas tem alguns aí que a gente já está fazendo faz tempo, está repetido e tal. Eu sei. Antes da gente poder progredir, a gente precisa entender e aprender como fazer esses movimentos. Então não adianta eu querer chegar no 10º degrau de uma escada se eu não passei pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Então a gente ainda está passando por alguns degraus para aprendizagem de movimento, entender como funciona, fortalecer aquele grupo muscular antes de irmos para um próximo grupo muscular ou trabalhar o mesmo grupo muscular de uma outra forma, tá? Então, vamos insistir em alguns exercícios, em alguns planejamentos que já fizemos, justamente para que vocês criem essa rotina e nossa musculatura e nosso corpo precisa dessa intensidade e dessa rotina para poder evoluir. Não adianta também ficar mudando toda hora o exercício, mudando toda hora o tipo de movimento, mudando toda hora a intensidade, que não é isso que vai fazer eu progredir e evoluir, tá bom? Então fica caracterizado aqui a questão da nossa do nosso circuito físico, tá? Aproveitem, usem, abusem, utilizem com os pais de vocês, utilizem com o cachorro, tá? Façam em família, isso é muito legal, todo mundo aí mantendo uma saúde física e principalmente mental, tá bom? Então, voltando para nosso LIP, lá para a página 13, onde paramos na questão número 3. O que é a questão número 3 me pergunta? Durante uma partida, qual é a relação entre tática e estratégia? Então vamos lá. E eu fiz questão de deixar ela bem elaboradinha, porque bem elaboradinha e bem detalhada, justamente para que vocês possam entender tudo o que eu falo de estratégia, tática e como ela se relaciona, tá bom? Por quê? A maioria aí do pessoal gosta de assistir futebol, a gente ouve os comentaristas quando fala de tática, fala de estratégia, muitas vezes é uma palavra que a gente não consegue associar a nada, porque a gente não tem o entendimento do que ela significa, tá? Então vamos lá desmistificar essa questão. Então, qual seria a resposta para a pergunta número 3? A estratégia é o conjunto de especificações concebidas para dar suporte às ações coletivas dos jogadores da equipe. Pode ser elaborada previamente e em função da observação das equipes adversárias por meio do scout. Nossa, professor, ficou complicado. Então vamos lá. Então o que é a estratégia? É um conjunto de especificações que eu vou dar para a minha equipe, tá? Para todos os jogadores da minha equipe. Então, como que vai ser a nossa estratégia para a gente conseguir invadir o campo adversário e poder fazer o gol, e poder fazer a cesta, e poder fazer o ponto, tá? Essas são as nossas estratégias. Como que eu faço? Como que eu vou criar um ambiente favorável, né, através de jogadas e movimentações,
para que eu possa sair vencedor e ter sucesso naquele jogo, tá bom? Por isso que ela pode ser elaborada previamente. Por que previamente? Antes do jogo, obviamente. E ele fala aqui, em função da observação das equipes adversárias por meio do Scout. Scout nada mais é do que um conjunto de informações que você tem, tanto da sua equipe como da equipe adversária. Então hoje, vamos lá. Hoje no futebol, por exemplo, eles usam muito a questão do Scout para um profissional chamado analista de desempenho. Então, o analista de desempenho filma os jogos, não só da sua equipe, como da equipe adversária. Ele tira as informações, passa para o treinador. Então, o treinador, quando vai jogar contra aquela equipe, já sabe como aquela equipe joga, como os jogadores daquela equipe gostam de jogar, quais são mais ou menos as estratégias daquela equipe, e ele consegue formatar a sua estratégia para tentar, o quê? Ter sucesso no jogo. Tá bom? Espero que eu tenha feito entender o que é a questão da estratégia e também do scout. Tática pode ser definida como tomada de decisão que o jogador faz da situação de jogo, tendo como base suas experiências, sua capacidade de percepção, antecipação, reação e imaginação. Tá? Isso está bem fixo e também está descrito dessa forma aqui no LIP. Tá? Então, tática é do jeito que o jogador vai se comportar durante o jogo de acordo com o que ele já viveu, do acordo com o que ele está pensando, da tomada de decisão que ele vai ter. Por mais que ele tenha uma definição do treinador que ele vai para frente ou vai para trás, vai para diagonal, vai para um lado, vai para o outro, mas chega na hora, ele pode resolver e tomar decisão melhor para que ele tenha sucesso, ok? Uma vez que a tática é a aplicação da estratégia, e olha como eu deixei isso em negrito, tá? Porque o jogador utiliza a sua percepção, a sua capacidade, a sua antecipação, a sua reação, a sua imaginação dentro da estratégia que o treinador está propondo para ele naquele momento. As duas se relacionam durante uma partida por meio da disciplina dos jogadores, certo? Então o jogador entendeu o que tem que fazer, respeitar o que o treinador e a comissão técnica propôs para a equipe durante o jogo e conseguir realizar suas ações. Que se utilizam das suas análises de situação de jogo, mantendo a estratégia definida, buscando o melhor desempenho individual e da equipe. Bom, expliquei, deu tempo suficiente para vocês anotarem essa resposta e tentei ser bem claro para vocês, explicando em cima da resposta, tá bom? Virando a página... Não, virando a página ainda não. Lá embaixo, na página 13, né? Que ele fala: qual a sua opinião sobre o uso da tática do impedimento do futebol? Então vamos lá. Eu deixei bem claro aqui, opinião, e botei um monte de ponto de interrogação. Por que eu fiz isso? Porque é a sua opinião. E eu preciso respeitar a sua opinião. Se eu peço a sua opinião, eu tenho que respeitar a sua opinião. Então, primeiro você tem que entender qual que é a tática, se existe alguma tática de impedimento no futebol. O que é impedimento no futebol? Não sabe? Vai lá no LIP procurar. Não é eu que vou ficar te dando isso de mão beijada mais uma vez, né? Então vai lá, isso é bom quando você pesquisa, você assimila melhor os conteúdos, você vai buscar a informação e eu desperto o interesse em você. E quando a pergunta do Lipe, ele pergunta, ela sugere a nossa opinião, eu não vou transcorrer da minha, porque é a minha opinião e eu gostaria que vocês construíssem a opinião de vocês, tá? O importante nessa vida é que vocês sejam cidadãos críticos. E quando eu falo cidadãos críticos, eu falo crítica, é uma crítica de uma pessoa que tem base, sabe o que está falando e opina sobre um assunto porque ela sabe do que ela está falando, porque ela tem conteúdo para isso. Então, a formação de um cidadão passa muito por essa situação. Então, fica aqui a minha dica. Tem dúvida sobre o impedimento no futebol? Vai lá pesquisar e faça a sua opinião. Seja crítico e um crítico com conteúdo, tá bom? Virando a página para a página 14, a questão número 5. De que forma o rugby foi importante para a superação dos estigmas do apartheid na África do Sul? Como que foi essa questão?
né? O que é o apartheid? Lembra? Foi uma questão de segregação racial. Quando eu falo de segregação, é separação racial. Então, quem era negro fica junto com os negros, quem era branco fica junto com os brancos, e não havia um convívio entre pessoas brancas e pessoas negras, tá? E como que houve essa superação do apartheid na África do Sul nesse momento. Então, Nelson Mandela é eleito presidente, e isso daí eu vou deixar para o Marcelão discorrer isso com vocês na área de geografia, que ele faz isso com muito mais maestria que eu, tá? E trazendo para essa questão, o que eu quis colocar aqui? O apartheid, né? O que aconteceu e como foi e qual foram, né, no caso, os estigmas importantes para que isso acabasse, né, na qual foi utilizado o rugby como ferramenta. Então vamos lá. Primeiro, o esporte é um importante instrumento para isso. O esporte ele aglutina, ele aproxima as pessoas, né? Por mais que existem aí as confusões de torcidas, mas se falando em uma seleção nacional, na qual ela vai sediar o evento, todo mundo vai torcer para a sua seleção nacional. E não importa se a sua seleção ela tem brancos ou ela tem negros, você está torcendo para o pessoal do seu país. Então o esporte tem essa função, tá? Ele é um instrumento de agregação, aglutinação, e isso é muito legal. Aliás, não só isso, como ele tem outras diferentes vertentes extremamente positivas, que a gente vai estar discorrendo isso mais para frente, tá? Também o que aconteceu, porque quando foi utilizado o rugby por apartheid, foi inseridos jogadores negros, coisa que não havia. A África do Sul foi sede do evento, né? Então, não importa se era negros ou brancos, estavam dentro do estádio torcendo para sua seleção. E, obviamente, como ela foi sede do evento, o mais importante foi toda essa visão de ter ocorrido o primeiro Mundial depois do Apartheid, onde ela conseguiu linkar, utilizar o esporte, colocar jogador negro, sediar o evento, tudo isso para superar esse trauma que foi o Apartheid na África do Sul. Tá bom, pessoal? Então, respondemos mais 3 perguntinhas. Eu paro por aqui. Na próxima semana, a gente conversa sobre a questão 5 e 6 e acabamos esse capítulo do LIP e iniciamos o próximo. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, me despeço. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana e até